Olá pessoal, eu sou o Lucas do Bordado Travesso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe a peça acho que mais esperadas por vocês, né? Toda vez que eu posto uma foto de um paninho novo ou algum Reels lá no meu Instagram, até se você não me segue, vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá me seguir. Vocês sempre me pedem, ensina a gente, faz o passo a passo completo dele e tal. Então eu decidi, a hora que eu fiz esse paninho aqui, já pensei, eu vou fazer esse pano para trazer aqui para o canal do YouTube, tá? Então, dito e feito, eu gravei um Reels, postei lá perguntando se vocês queriam aprender como choveu de comentários, né? Eu trouxe aqui esse modelinho, gente, que tá, olha só que perfeito. Ele ficou, nossa, muito bonito, né? Ficou um pano bem, vamos dizer, chique, né? Luxuoso. E também ele é um pano delicado. É um pano também que é rápido e fácil de fazer, tá? Então, eu usei 3 tecidos, tá? Eu sempre me refiro assim, quem já é minha aluna já sabe, que eu falo assim, uma estampa principal, que no caso é esse floral, e 2 estampas secundárias, né? Que aqui no caso eu usei esse xadrezinho verde, né? E esse daqui de cima, que é aquele tom, um tom de linho, tá? Que é um bege rajadinho, combinando com esse fundo aqui, tá? Então você pode usar um poá, aquele poeirinha, ou até uma estampa lisa mesmo, tá? Sinta-se livres para criar. E aqui em cima eu também dei um acabamento com o xadrezinho, tá? Para essa peça eu usei o atoalhado, mas vocês também podem fazer, olha, peguei um outro exemplo aqui que eu tinha feito, com um alvejado normal, tá bom? Sei que vocês vão me perguntar, então eu já vou comentar aqui, que eu não lembro se eu comentei durante o vídeo. Esse atoalhado aqui é um atoalhado da Deller, tá? Atoalhado por metro, tá? Aqueles que você compra com a quantidade que você quer. Esse aqui, gente, também, essa estampa também é da Deller, tá? O meu pano, eu cortei 50 por 70, tá? Aí depois eu fiz minhas bainhas, então ele vai ficar no final uma média de 46 centímetros de largura por 70 de altura, tá bom? Então eu vou passar certinho para vocês agora os materiais que nós vamos precisar para fazer esse modelinho aqui e em seguida nós já vamos para a máquina para poder fazer ele, tá? Então bora lá pro vídeo. Pessoal, então eu vou estar passando para vocês os materiais que nós vamos precisar para fazer esse paninho de prato, certo? Então aqui, olha, começando aqui por cima, né, que o barradinho vai ser montado nesse estilo. Essa faixinha aqui, ó, que é um debrum, eu cortei com 3 centímetros, tá? E aqui, dobrei e passei ao meio, para ficar assim, ficar mais fácil. E eu cortei ele com 50 centímetros, tá? Aí vai depender do tamanho do seu pano de prato que você está acostumado a fazer. Depois, nesse xadrezinho aqui, eu cortei também 3 centímetros por 50, tá? Essa faixa aqui, eu cortei 12 centímetros por 50. Essa daqui é igual a essa aqui de cima, esse outro xadrezinho, tá? Então, do mesmo tamanho. Então, ela tem aqui 3 centímetros, porque eu quero que ela fique bem estreitinha, sabe? Para ficar bem bonitinho, mais delicadinho, tá? Então, são 2 iguais. Aí, olha, aqui, essa faixa de baixo, eu também cortei com 50 centímetros. E aqui eu cortei com 6, tá? Isso aqui vai depender do bordado inglês que você for usar, que a gente vai usar um bordado inglês aqui. Esse meu, eu vou costurar mais rente aqui, tá? Eu quero que fique uma faixa pequena, aparecendo um pouquinho só do tecido, tá? Para dar mais ênfase para o meu bordado inglês, tá? Então, eu não vou costurar ele, por exemplo, aqui assim embaixo, né? Eu vou deixar ele mais rentinho. Então, por isso, se o seu bordado inglês for mais largo, você pode cortar aqui com 8, por exemplo, tá? Então, saiba fazer essas alterações aí de acordo com os materiais que você tiver. Se às vezes você for usar uma rendinha mais estreita, você pode cortar até menor, tá? Aqui, olha, eu cortei um outro xadrez, que é o acabamento superior, tá? Do meu pano de prato. Então, eu cortei ele aqui também com 50 e aqui eu cortei com 5 centímetros, tá bom? Além desses materiais, gente, você vai precisar de um pano de prato, tá? Então, eu vou estar usando aqui
um pano de prato atoalhado, mas você pode usar o pano de prato alvejado, tá? Então, por exemplo, nesse modelo aqui, olha, eu fiz no alvejado. E agora eu vou fazer no atoalhado para mostrar para vocês que também dá para fazer, certo? Esse aqui eu já tá com a bainha pronta, certinho? Então agora vamos lá para a máquina para a gente poder fazer esse modelinho. Pessoal, então aqui eu vou começar costurando essas duas faixinhas de xadrez mais estreitinhas, uma em cada lado dessa minha faixa principal, tá? Então eu vou costurar aqui uma de cada lado. Certo? Agora, vou olhar qual que é a parte de cima da minha estampa, ver se a sua estampa tem direcionamento ou não. Tá. Aí agora, na parte de cima, né, minha estampa é assim. Então, aqui na parte de cima, eu vou costurar esse debrum, certo? Então, só você ver a distância que você quer cortar. Aí é só você ver a distância que você quer deixar, né? Ver o tamanho que você quer deixar essa faixa. Você pode deixar ela maior ou menor, tá? Vê aí o que você prefere. Eu acho que uma faixinha mais estreitinha vai ficar mais delicado, tá? Sim, é a minha opinião. Dependendo da peça, eu gosto de deixar mais larga, dependendo da peça mais estreita, tá? Então, eu vou colocar, olha, deixa eu ver aqui. Vou querer deixar mais ou menos aparecendo essas duas fileirinhas, essas duas linhas aqui, tá? Ó, então essa e essa. Então minha costura tem que bater mais ou menos aqui para ficar desse jeito que eu quero. Certo? Aí depois a gente vai lá no ferro e a gente vai, ó, passar, tá? Se você quiser deixar mais estreitinho, por exemplo, é só você passar a costura mais para dentro, tá? Assim já tá um tamanho bom. Que aquela outra eu fiz mais estreitinho e essa eu vou fazer menos para vocês poderem ver que vocês podem estar mudando, né, os modelos. Agora eu vou pegar essa minha outra faixa e o meu bordado inglês, tá? Vou ver qual que é o sentido dele e vou costurar aqui sem muito segredo, tá? Eu vou costurar ele tem uma faixa aqui, né, um espaço grande, e eu quero que ele fique mais rente, tá? Então vou costurar mais rente aqui, depois eu vou refilar. Pronto, agora eu vou costurar essa minha faixa nesse xadrez aqui, certo? E aí, da mesma forma, você regula a distância que você quer deixar, tá? Então, sem segredo também, vou vir aqui e vou costurar essa minha faixa. Ó, então já costurei. Agora eu vou lá no ferro, vou passar para poder assentar
todas essas costuras, tá? Então, assim, sem segredo, tá bom? Só passar, deixar esse viradinho pra cá e passar certinho, que depois a gente vai vir rebatendo aqui essas marcações. Ó, então eu passei, nosso barradinho ficou assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura nessa aonde eu fiz a dobrinha do tecido. Então, por exemplo, eu vou passar, olha, uma costura aqui, nessa parte de cima aqui desse xadrez, tá? Para prender ele nesse tecido. Depois eu vou passar uma costura aqui, nessa estampa principal bem rente, tá? Para prender os dois. Mesma coisa, eu vou fazer aqui embaixo e aqui, tá? Eu gosto de fazer antes pro pano poder ficar soltinho lá no nosso alvejado, para não correr o risco depois do seu alvejado ou do seu atoalhado encolher demais e aí a pessoa não conseguir ajeitar na hora de passar, tá? Porque ele ficando solto fica mais fácil ajeitar com o ferro, tá bom? Então, sem segredo, só passar uma costurinha agora. Ó, pronto. Igual eu falei, eu passo, tá, gente? Porque eu gosto, eu acho que me dá uma segurança maior de, na hora depois de lavar, a peça não, tipo, virar ao contrário, sabe? Em vez de ficar com esse aqui por cima, porque quando a gente passa assim, fica dando a impressão, né, de que esse está sobre esse, que esse está sobre esse. Dependendo se a gente não passar a costura, pode ser que na hora depois de lavar, fique meio que reto, e aí o cliente na hora de passar, não vai passar direitinho às vezes, né? Não vai se atentar às vezes nessa ordem que tá, e aí não fica tão legal, tá? Então por isso que eu passo. Se não quiser, não tem problema. Agora, a gente vai costurar o nosso barrado no nosso pano de prato, tá? Eu aqui, igual eu falei, estou usando o atoalhado para poder mostrar para vocês que você pode estar fazendo esse barradinho tanto no pano de prato, no alvejado, quanto aqui num atoalhado, tá? Lembrando que esse atoalhado aqui é atoalhado de metro, tá? Esse aqui é o da marca Doller, tá bom? Então, eu mesmo que, né, cortei e fiz as barrinhas. Eu vou costurar ele sem segredo, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui é o verso do meu atoalhado, tá? Minha bainha tá virada para cima. Vou colocar aqui a frente do meu barradinho, né? Virado pro avesso do meu pano. Vou colocar aqui, se você quiser alfinetar, prender, tá? Aqui, ó, nesse cantinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobrinha aqui pra cima, tá? E passa a costura de fora a fora. Agora, eu vou abrir, certo? E vou passar uma costura. De que forma? Essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Né, que foi onde a gente passou uma costura. Eu vou virar o meu pano de prato pra essa pontinha que tá virada pra cima, não tá? Ele tá assim, ó. Eu vou virar ele pra trás. E vou passar uma costura aqui rente, passando em cima do meu atoalhado, para prender essa pontinha pra cá, tá? Para ele. Então, ó, já passei lá na minha costura. Agora, eu vou fechar o meu pano, tá? Então, eu vou endireitar ele aqui.
E vou passar uma costura, gente, nas laterais, tá? Então, vou passar uma costura aqui nessa lateral e vou passar aqui, fechando em cima na outra lateral, tá? Se você quiser, eu vou passar uma costura fechando aqui em cima. Como isso aqui é um debrum, né? Se você quiser passar a costura aqui, tá? Para deixar essa partinha aqui solta, também pode. Por isso que eu fiz como debrum, para dar essas duas opções para vocês. Se você quiser deixar essa partinha solta, aí o que você faz? Quando a gente rebateu essas costuras aqui, lembra? Você não faz essa daqui, que aí a gente vai fazer no final, né? A hora que a gente for costurar ele aqui, ao invés de passar aqui, você passa a costura aqui em cima desse xadrezinho, tá bom? Mas eu vou fechar aqui. Então, sem segredo, tá? Só virar aqui as pontinhas para dentro, ajeitar direitinho o seu pano e passar uma costura reta. E ó, já está pronto o nosso modelinho de pano de prato, tá? É um modelinho assim bem bonitinho, você pode estar fazendo várias, como fala, alterar, fazer outras composições, né? Por exemplo, aqui eu usei meio que um liso, né? Você pode usar um poazinho, tá? Aqui eu usei um xadrez, então você pode soltar a sua imaginação aí. Na parte superior, gente, eu vou fazer aquele acabamento que eu já ensinei lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue, vai lá conferir. Que é um acabamento com um tecido, tá? Então, é só virar aqui ele. Tá, esse aqui é o avesso. Vou colocar minha faixa de tecido. Aqui na pontinha, ó, a pontinha que sobrou, eu vou virar para trás, tá? E vou passar, então, uma costura reta de fora a fora. Para ficar melhor, é mais fácil você ir no ferro, né? E passar. O que eu vou fazer aqui? Eu virei aqui para cima. Eu vou virar aqui e vou fazer uma dobrinha para dentro, tá? E vou passar no ferro. Vou fazer isso em toda essa parte superior, tá? Mesma coisa aqui no cantinho. É só você virar aqui, tá? Ó, dobra e dobra novamente. E faz por toda essa extensão. Ó, então eu já passei e prendi aqui com os grampinhos. E eu vou passar uma costura, tá? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com uma costura reta, tá? Aqui, ó. Vou vir até aqui em cima. Vou virar para a esquerda. Vou descer até aqui na pontinha. E venho passando uma costura reta todinha aqui embaixo. De fora a fora. Chego em cima, viro, vou 2 pontinhos, desço, e agora eu venho a costura reta.
Aqui eu vou fazer da mesma forma. Vou subir. Vou virar. E ó, finalizei, tá? Ó. Certo? Bom, pessoal, então esse foi o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu gostei muito de fazer ele. Eu achei que essa composição ficou bem bonita, ficou bem delicada, né? Olha, ficou uma peça diferente, né, do que normalmente que as pessoas acabam utilizando, né, duas faixas, né, fazendo tipo uma faixa aqui e aqui de baixo. Então a gente colocou mais essas duas. É legal que nem você tá usando três estampas, né? Uma estampa principal, que é esse floral, e duas estampas secundárias. Aí você pode usar xadrez, poá, listradinho. Solte a imaginação, tá? Use o que vocês já têm aí na sua casa. Igual eu falei, eu usei um atualhado, mas você pode fazer com um alvejado normal, tá? Que nem esse aqui que eu mostrei já para vocês, que eu fiz, tá? No alvejado. Então, eu segui a mesma proposta, ó, coloquei um verdinho rajadinho aqui, aquele poeirinha, e esse tom de linho, né? Então, assim, não fique presos ao que eu estou mostrando aqui, tá? Solte a imaginação e consiga criar peças lindas aí para o seu ateliê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostou também, deixa aqui nos comentários que isso ajuda a gente, né? Dá ânimos para a gente continuar a gravar esses vídeos aqui para vocês, tá? E não esqueça, gente, de curtir o vídeo, que é muito importante para a gente também, e se inscrever nesse canal, tá bom? Então, ó, até o próximo.